A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria, não é? Mais uma vez, mais uma oportunidade, assim como o Senhor tem sempre nos concedido aí esse grande privilégio de, junto com você, estar aí meditando em mais uma porção da palavra do Senhor, porção essa que tem sido assim tão importante, né, Áurea, para nós todos os dias, né? Sim. Tem sido alimento aí para nossa alma. E a você que está conosco, nosso desejo, conforme expressamos todos os dias, é que a boa mão do Senhor possa ser presente aí na sua vida, ser presente com a sua família e aí também nos seus projetos de vida, que o Senhor possa estar te abençoando em todas as áreas aí de sua vida. Queridos, para uma rápida meditação, o livro é Mateus capítulo de número 4, apenas o versículo de número 4, que assim vai dizer a palavra do Senhor. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a ação do Espírito Santo de nosso Deus, né? Aquela ação que mostra, que revela, né? A palavra dele possa ser presente aí no seu entendimento, para que você possa aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, você já ouviu esta frase, né? Nem só de pão viverá o homem. Isso aí é uma frase que ela é bem comum. Ela é bem comum de se ouvir. E muitos, Áurea, têm esta frase como sendo aí um dito popular, não é isso? Muitos têm essa frase como sendo um dito popular. Mas esta frase, ela não é um dito popular. Esta frase, ela é parte, né, das escrituras sagradas, né? Ela é parte da palavra de Deus. Então, o contexto aqui, queridos, quando esta frase ela foi dita, na realidade, este versículo que nós acabamos de ler vai se referir ao Senhor Jesus, né? Naquele período que ele foi tentado pelo inimigo, não é? Antes de começar o seu ministério, o Senhor passou por aquele período, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites e logo após ele foi levado pelo Espírito, né? Para ser tentado no deserto. Então, o cenário aqui é esse aí. E esta foi uma das respostas que o Senhor deu dentro da própria palavra dele ao inimigo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o Senhor fala que está escrito. Por quê? Porque ele estava fazendo referência, a palavra dele fazia referência ao que estava escrito lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3, quando o Senhor, né, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, queridos, chegamos aqui neste versículo e embora o contexto aqui, né, do Senhor Jesus, ele respondia ao inimigo, né, aquilo que o inimigo tentava fazer contra o Senhor, não é? Era achar alguma falta nele, coisa que não conseguiu, nem conseguirá, ninguém conseguirá, porque o Senhor, ele é perfeito, né? Exemplo aí para nós de perfeição. Mas esta frase aqui, ela traz para nós um grande ensino, né? Esta frase aqui, embora a gente pode até, muitas pessoas até desprezam esta instrução da palavra aqui pelo contexto, né? Que se vivia aqui, contexto de tentação, né? Mas isso aqui o Senhor só tirou lá de Deuteronômio, conforme nós falamos, 8, versículo 3, né? Quando o cenário aqui era o Senhor falando acerca do maná. Então, queridos, quando o Senhor, ele dá esta resposta aqui para o diabo, quando ele dá esta resposta aqui para o inimigo, aquele que estava tentando, né? Ele fecha
ele fecha com a palavra do Senhor, ou seja, ele buscou a sabedoria na palavra para dar uma resposta. E esta resposta que ele deu ao inimigo, esta resposta trazendo para nós, ela traz grandes ensinos com relação ao que o Senhor disse aqui neste momento e o que está relatado lá no Velho Testamento acerca deste mesmo assunto. Pois bem, para uma rápida reflexão, quando o Senhor ele fala que nem só de pão, eu gostaria de parar um pouquinho aqui. Nem só de pão. Quando o Senhor fala nem só de pão, né? Quando o Senhor fala aqui a questão nem só de pão, o Senhor está falando, quando nós falamos aqui a palavra pão, nós estamos falando de suprimento material. Né? Falar de pão é falar de um suprimento material que eu e você, nós temos a necessidade, né? Mas eu entendo aqui, Áurea, que aqui ele abre um leque, quando o Senhor para e fala assim, ó, nem só de pão. Aí eu entendo que este leque aqui, ele se abre para nos mostrar com relação a todas as demais necessidades materiais. Eu entendo que este pão aqui também ele representa. Né? Então, quando o Senhor fala assim, que nem só de pão, né? Literalmente ele falava da comida, né? Mas nós temos também outras necessidades para a nossa vida que é essencial e nós não podemos ficar sem ela além do pão, né? Então, quando o Senhor está falando aqui que nem só de pão, a palavra do Senhor vai nos dar a entender, vai abrir um leque aqui nesta meditação, que nem só as nossas necessidades, quais elas todas, nem só as nossas necessidades materiais, nós vivemos. Nem só em busca das necessidades materiais é o propósito da nossa vida. Nem só adquirir suprimento é o que o Senhor espera que você não faça. A vida em busca apenas do material é o que o Senhor espera que você não faça. Por quê? Porque quando o Senhor falou aqui, ó, nem só de pão, ele não desmereceu o pão, né? Muito pelo contrário, se ele falou assim, ó, nem só de pão, por quê? Porque o pão, ele é essencial, mas tem algo também mais aí. Sim. Além do pão, querido, e é justamente esse detalhezinho que vai ser a meditação na tarde desse dia, além do pão. Além do pão, guarda uma coisa no seu coração, além do pão, ou seja, falar de pão, conforme nós falamos aqui, é falar de suprimento de tuas necessidades. Então, além das tuas necessidades materiais, o Senhor apresenta uma outra necessidade. Então, esta aí é o grande ensino que o Senhor nos dá neste momento desta reflexão. E aí, se a gente parar para analisar essa questão, a gente vai ver que a gente passa a maior parte da nossa vida, e muitos passam a sua vida por inteira na busca dos seus suprimentos materiais. Se ele colocasse o pão, né, Ivan, em primeiro lugar, lá na multiplicação dos pães, ele teria feito isso no início, né? No início. Lá ele fez no final dos 3 dias, ele já havia ministrado para aquela multidão. Aquela multidão ali já tinha recebido o ensino de Jesus. A cura. A libertação. O sobrenatural. O sobrenatural de Deus já tinha acontecido na vida deles. E depois aí o pão. Jesus veio e multiplicou os pães e cuidou do lado, né, físico ali daquela multidão. Mas primeiro a palavra, né? Então o Senhor não desmerece, né, Áurea? O Senhor não desmerece. O pão, ele é uma necessidade essa que o próprio Deus nos fez. O próprio Deus nos fez com essa necessidade. Então, quando ele fala assim, ó, nem só de pão, ele não está falando, ó, para de suprimento material. Não, ele não está falando isso, não. Muito pelo contrário, nós temos que continuar buscando suprimento para o nosso corpo. Isso aí faz parte da nossa vida, isso vai fazer parte da nossa história desde o dia de nascimento, querido. Bem antes, né? Antes de ser nascido, nós já precisávamos do suprimento. Já alimentávamos, né? E aí, então, nós chegamos e passaremos todas as fases de nossa vida, né? Tendo a necessidade do pão. Mas o que o Senhor quer falar aqui, que não é apenas esta necessidade, ela é uma delas. Ela vai alimentar e suprir o seu físico, o seu material. Mas depois do seu material, queridos, existe uma outra realidade
que muitas pessoas ela ignora, e com as mesmas necessidades. E com as mesmas necessidades, que é o teu espiritual. Quando o Senhor para aqui e fala nem só de pão, ele referia apenas às questões materiais. Então, não é só isso. Isso é importante, sim, é muito importante. Mas você não vive só disso, né? A sua vida não depende só disso. Você tem outro e algo mais do que o material. Esta é a palavra do Senhor, o que o Senhor estava nos ensinando aqui, não é? Tanto na pessoa de Jesus, quanto lá no Velho Testamento, né, o Senhor falando a Moisés, né, com relação à questão de pão e a questão da palavra que sai da boca de Deus. Então, queridos, o Senhor, quando ele fala aqui, é que ele quer que eu e você tenhamos outro entendimento, né, acerca além do pão. As nossas preocupações e quanto que o pão, Aurélia, nos preocupa, né? O pão, queridos, ele te faz você sair de casa bem cedinho, né? Trabalhar um dia, né? Um dia de enfado e um dia puxa o outro, né? Sim. Né? Para que chega no final do mês você tenha o recurso de ter o suprimento na sua casa. E isso aí é algo que ele faz parte de nossa vida. E nós levamos isso muito a sério. Um pai de família responsável, uma mãe de família responsável, leva isso muito a sério. Por quê? Porque isso aí é uma necessidade de uma família. E o Senhor está falando aqui, assim como esta necessidade, ela existe, o suprimento espiritual também existe, e você carece dele, e você tem que buscar ele, querido. Isso aí também vai ter investimento. Nós temos que investir tempo, nós temos que investir força, nós temos que querer ir buscar esse suprimento espiritual, porque caso contrário, nós teremos apenas o alimento material. E o alimento material, ele se resume apenas em um corpo alimentado fisicamente. E o espiritual? E o espiritual? Nesta oportunidade, a gente pode até fazer uma pergunta aí, né? E aí, como é que vai o teu corpo espiritual? Porque o teu físico deve estar bem. Deve estar bem alimentado, deve estar sadio. Mas e o teu espiritual, querido? O que o Senhor está falando aqui é algo que chama a nossa atenção. É como se ele estivesse falando assim em outras palavras, para uma melhor compreensão. Ele está falando aqui assim, aqui, ó. Do mesmo jeito que você tem a necessidade de cuidar do teu corpo, de buscar uma boa saúde, de buscar bons hábitos, de buscar o alimento, a tua condição espiritual também tem esta mesma necessidade. Caso contrário, quando nós não buscamos o alimento, quando nós não buscamos ser saudáveis fisicamente, a doença bate a porta. Nas questões espirituais também não é diferente. Só que tem um detalhe, olha. A falta do suprimento, ela vem com enfermidade, e a enfermidade chega gritando. A enfermidade chega com a dor, a enfermidade chega com a deficiência, a enfermidade chega de uma maneira que você entende que o teu corpo não está bem. Mas quando chega a enfermidade espiritual, ela é silenciosa. Ela é silenciosa, e muitas pessoas hoje vivem enfermas, querido, com uma enfermidade espiritual, e achando que está tudo muito bem, achando que está tudo muito tranquilo, achando que está tudo no seu devido lugar, achando que está tudo muito bem diante de Deus, quando as coisas não estão tão boas assim. E o mais triste, quando a gente para analisar isso aí, e a seriedade deste assunto, seriedade esta que é ignorada por muitos, é que esta enfermidade, quando a pessoa ela faz pouco caso da palavra do Senhor, e por tanta necessidade não suprida, ela adoece espiritualmente, é a única doença que leva à morte, e morte eterna. E morte eterna. Quando nós falamos aqui de morte eterna, nós estamos falando de separação de Deus. Nós não podemos ignorar a palavra do Senhor, queridos. Daí o que o Senhor, ele encerra este versículo dizendo assim, né? Nem só de pão viverá o homem, mas
de toda a palavra que procede da boca de Deus, ou seja, é do ensino do Senhor, é da orientação do Senhor, é do direcionamento do Senhor, é do aconselhamento do Senhor, né? É o Senhor ditando o caminho em que você deve seguir. Há necessidade de pão? Sim, há necessidade de pão, mas há necessidade de suprimento do teu espírito e você não pode ignorar esta palavra. Aí sim você vai ter uma saúde perfeita, físico e espiritual. E este é o projeto do Senhor para a sua vida, que você seja uma pessoa bem, tanto físico quanto espiritual, querido. Daí a orientação da palavra do Senhor. Nós não podemos desprezar esse ensino. Não queira ser um enfermo espiritual, querido. Abra bem, né, o teu entendimento com relação a esta questão, porque uma enfermidade espiritual, né, se ela não for entendida em tempo oportuno, muitos já morreram e nem sabem que foram doentes. Muitos morreram e nem sabem que foram doentes espiritualmente. E isso aí a palavra do Senhor não chama essa atenção. São detalhes da nossa vida, querido, que passa por despercebido. Mas as consequências de o não alimentar o teu espírito são consequências que vai trazer grandes prejuízos. Hoje muitas pessoas carregam marcas terríveis em suas vidas por não ter um espírito alimentado. Quando nós temos um espírito alimentado, nós temos a sabedoria da palavra do Senhor. Quando nós temos um espírito alimentado, nós temos o entendimento da orientação da palavra do Senhor. Quando nós temos um espírito alimentado, é porque nós temos comunhão com o Senhor. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então guarda isso no seu coração, né? Assim como você necessita aí de bons hábitos para uma vida sadia, assim como você necessita de uma boa alimentação, né, para um corpo sadio, né, você necessita também da palavra que procede da boca de Deus, porque a palavra que procede da boca de Deus, falando para você fazer ou para você não fazer, queridos, é o que nós entendemos sendo de melhor para nós. Então, tem necessidade de pão? Tem a necessidade de pão, mas tem a necessidade da palavra que sai, né, da boca de Deus, e essa você não pode desprezar. Que Deus te abençoe, né, para que você possa ter o entendimento e valorizar esses dois elementos, né, Áurea? Esses dois elementos, o pão simbolizando aí suprimento para o corpo, e a palavra que procede da boca de Deus simbolizando aí o suprimento, né, para a tua alma. Que Deus te abençoe grandemente, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Reconheço a tua bondade, reconheço a tua graça, reconheço, Deus amado, que o Senhor é bom, e a bondade do Senhor, Deus, ela é presente na nossa vida. Acima de tudo, nós agradecemos a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado. Obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui. Obrigado por cada um que está conosco. E a nossa oração é que a boa mão do Senhor, o Pai, continua presente na vida de cada um desses, Senhor, abençoando, protegendo, trazendo entendimento, Senhor, da palavra do Senhor, ó Deus, suprindo as necessidades. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.